Agora vamos falar também de mudança de vida, né? Porque nós vamos falar agora aqui de saúde feminina, de menopausa, climatério. Gente, tem até gente que fica depressiva, pois sintomas de depressão acontecem algumas vezes nesses casos, né? Quando a queda de hormônios que antecede a menopausa aumenta também esse risco, né, de desenvolver sintomas depressivos, e fatores físicos e ambientais também podem influenciar. Mas a gente vai tirar agora todas essas dúvidas com a doutora Kalina Maia, ginecologista. Muito bom dia, doutora Kalina. A gente começa aí falando dessa questão de depressão durante a menopausa, antes do climatério. Isso. Em que fase isso pode realmente acontecer? Pois é, bom dia, Lídia, agradecer o convite. Olha só, esses sintomas, eles começam a aparecer um pouco antes da menopausa. Sim. Na verdade, justamente como você falou, no climatério. Essa fase do climatério é muito importante, porque é nela que a gente começa a ter o declínio hormonal. E esse declínio hormonal, muitas vezes, ele leva a sintomas muito semelhantes à depressão, que é o quê? Muita fadiga, cansaço, às vezes a paciente fica muito triste, com alteração do humor, irritabilidade, começa a não dormir bem. E aí, muitas vezes, isso é confundido com a depressão. Aí vai e começa a tomar antidepressivo. E aí começa a tomar antidepressivo e o antidepressivo não resolve. E aí você coloca outro antidepressivo em cima e isso aumenta a dose, ou vira aumenta aquela a dose, bola vira uma de bola de neve e a paciente não tem o seu problema resolvido. Então é muito interessante a gente, agora que a gente está no mês de setembro, setembro amarelo, que a gente tem um cuidado todo especial com a saúde mental, é muito importante a gente diferenciar sintomas depressivos de depressão propriamente dita, que são coisas muito diferentes. Os sintomas depressivos que acontecem no climatério, eles são plenamente tratáveis com a reposição hormonal. Então, assim, é uma diferença de tratamento muito significativa e um resultado muito significativo. Porque se você não identificar corretamente a causa daquele sintoma, você vai fazer o tratamento que não é o mais adequado. A paciente não vai ter realmente a melhora esperada e aí fica aquela situação bem difícil. Um outro problema aí. Agora, já que todo mundo vai passar por essa fase, né, as mulheres, tem como passar de uma forma mais tranquila, mais branda, principalmente por esses sintomas? E a partir de quando? Por exemplo, já começou a sentir que não está dormindo muito bem, que está ficando mais irritada, já procura ginecologista, porque como é que é? Começa já uma dosagem menor, digamos, dessa reposição hormonal? Isso, perfeitamente. O climatério é exatamente aquela fase pré-menopausa. Cerca de 5 a 10 anos antes da menopausa, nós já começamos a experimentar mudanças no nosso corpo e principalmente na nossa reatividade. Então, esse declínio hormonal, ele não acontece de uma hora para outra, de um dia para outro. Isso é um fenômeno lento e gradual. E aí as mulheres começam a perceber como, nossa, doutora, minha TPM está maior, eu tinha uma TPM, mas ela está diferente, eu estou mais irritada, eu não estou dormindo bem, eu choro muito, eu estou muito triste, estou muito tensa, é diferente do que eu tinha antes. Nessa fase, é a fase que você deve procurar uma médica ginecologista que tenha uma especialização maior em hormonologia, que trate mais dessa parte de hormônios. E aí a gente, começando nessa fase, a gente consegue iniciar com doses menores, a gente consegue ter uma resposta muito boa e a paciente consegue transitar por esse período de uma forma muito mais leve, sem ter esses sintomas muito intensos, sem ter... Porque quando a gente está nesse período, muitas vezes o que é que acontece? O marido fica, fulana, você está demais. O menino, mãe, você está demais. Começa o problema com a família toda. Começa o problema com a família inteira. E aí é realmente um desestabilizador da família inteira. Então, quanto mais cedo a gente se atentar aos nossos comportamentos, ao que o nosso corpo está falando, melhor para o tratamento. Agora, por exemplo, tem mulher que toma anticoncepcional por muito tempo, né? Inclusive nessa fase ainda está tomando, ou tem o DIU, ou tem o Mirena, ou seja, ela não tem esses sintomas mensalmente, por exemplo, né? De TPM. Como que ela vai perceber? Ela também vai ter, ou acaba passando assim mais... Nas mulheres que usam DIU, mesmo o Mirena, é fácil de perceber, porque apesar dela não menstruar, ela não consegue, quem usa o Mirena, ela não consegue juntar a mudança do humor com o sangramento. Mas ela percebe ciclicamente uma mudança do humor. Sempre naquela época ela está mais irritada, mais triste, mais intensa, vamos dizer assim. Já que usa pílula,
isso fica um pouco mais difícil porque ela está bloqueada, vamos Sim. dizer assim, hormonalmente falando. Mas mesmo nessas pacientes a gente consegue perceber, porque ela fica mais irritada, ela fica com mais insônia, ela tem outras queixas que ela consegue perceber. Alteração na libido, alteração de ressecamentos, então ela consegue perceber. Não é tanto quanto numa mulher que não usa nenhum método, Sim, ou com uma que fica mulher mais aparente, ou né? uma mulher que usa DIU, que também fica mais aparente. Além da reposição hormonal, né, mesmo de uma forma mais branda nesse início, para que essa passagem seja feita aí de forma mais tranquila, existem outras maneiras também de tentar reduzir? Falam-se muito, por exemplo, a questão da atividade física, a alimentação contribui também, algum chá, alguma coisa natural, muito se fala também sobre. Muito. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente consegue diminuir todos os efeitos negativos do climatério e da menopausa quando a gente começa a tratar deles muito antes. Sim. Quando a gente começa a investir no nosso estilo de vida. Então, se você tem uma dieta saudável, se você tem uma dieta legal, pobre em ultraprocessados, industrializados, pobre em carboidratos simples, você tem uma qualidade de vida melhor, você tem atividade física regular, você faz uma suplementação correta. Todos esses sintomas, eles são diminuídos. Porque o estilo de vida é um dos maiores pilares que a gente tem para uma transição boa entre o climatério e a menopausa. E esses suplementos, que muitos se falam também, né? Que a pessoa às vezes toma por conta própria, vai na farmácia, compra. Existe algum que esteja assim, seja liberado e que a partir, sei lá, 30, 35, a mulher já pode começar a tomar de uma forma mais assim, solta, sem prescrição? Lídia, Ou na verdade, é perigoso. Por quê? Porque cada pessoa é um universo. Então, assim, por mais que a gente imagine, mas é só um ômega. Tá, mas e se a pessoa tiver alguma doença que tem alguma alteração da coagulação? O ômega vai fazer com que essa alteração se aumente, porque ele afina um pouco mais o sangue. Então, por mais inocente que pareça um suplemento, ele precisa ser prescrito por um médico ou um nutricionista para avaliar cada pessoa. Então, suplemento é realmente uma coisa fantástica. É uma coisa que o nome já está dizendo, ele é suplemento, ele não é medicamento, mas mesmo assim ele precisa de uma orientação médica ou nutricional para ser feita. Agora, ajuda e muito na qualidade de vida dessas mulheres. Importante, então, né? Sob orientação, né? Tomando ali com cuidado, com responsabilidade. Isso. Dá pra gente, né, já pensar aí nessa nova fase que muitas mulheres estão tentando, né? Vão passar ainda, que seja uma coisa mais branda, né? Sem muito aperreio, né? Como a gente disse. É verdade, a gente consegue passar bem tranquilamente por essa fase e a gente se preparar para ela. É isso. Muito obrigada, doutora Kalina, pelos esclarecimentos. Com certeza a gente aprendeu bastante aqui hoje. Eu viu? que agradeço o convite. Obrigada. Excelente trabalho.